nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos nós aqui para partilharmos o Evangelho de hoje, que está em Mateus 23, dos versículos 23 ao 26. Pois é, o Evangelho hoje é assim, bem, chama bastante atenção e nos leva a refletir, o nosso comportamento, leva-nos a refletir as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. E vem dizendo que mesmo, meu filho? Ai de vós, escribas. Ai de vós, Geneide, ai de vós, Wellington. Isso mesmo. Ai de vós, família, que se importa. Eu estou falando de modo diferente, estou pegando a palavra de Deus, estou falando de modo diferente para nós, porque é para a família, é para a casa, é para o lar, né? Então, ai de vós, que se importa com roupas, vestimentas, status, profissões, aparências, fama, que se importa com tudo e se esquece de 3 pontos importantes. Jesus é que coloca esses 3 pontos, né? Não é o Wellington, nem é a Geneide, não. É a própria palavra de Deus. No versículo 23, Jesus diz que não devemos esquecer desses 3 pontos que a família deve ter, uns para com os outros dentro de casa. Né? E esses 3 pontos, eles precisam vir do coração. Não é uma coisa intelectual só. Não, mas é algo que vem do coração, vem da alma. Se não pratica, pede a Maria, porque ela ensina esses 3 pontos tranquilamente. Ela teve tudo isso, né? Que é quais são os 3 pontos? Mas antes de falar desses 3 pontos, sabe o que é que me chama a atenção também dentro desse contexto do Evangelho? É que nós precisamos primeiro limpar o que está dentro de nós. Porque aqui vem falando que a gente limpa o corpo por fora, dá o brilho, e por dentro como é que está? Será que está lavado? Será que está limpo? De fato, é o nosso coração. Será que o nosso coração está limpo? Será que o nosso coração está magoado, ferido? Como é que está o nosso coração? Então, primeiro a gente precisa limpar esse coração para poder nós termos essas 3 colunas. Essas 3 colunas, que são justamente que nós não devemos esquecer dessas colunas, que a primeira é a justiça. A justiça, gente, a justiça dentro de casa, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, ela deve ser trabalhada. E vejamos que no mundo hoje está sendo mais colocado a injustiça do que a justiça. E infelizmente, muitos de nós deixamos nos levar por coisas exteriores, por coisas passageiras que estão lá fora, que nos proporcionam uma certa força no coração e que não nos leva a nada. A justiça aqui que Jesus fala, que é a primeira das 3 colunas, a justiça, nós vivemos dentro de casa a justiça. O que é viver a justiça? É dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem o que é do homem. É viver essa transparência, mas tudo dentro dos 10 mandamentos. Não é que o homem que vive errado, eu vou dar o erro a ele. Não, eu vou dar a ele o que é justo, o que liga ele a Deus. Ou ele ou ela. É a justiça. Essa justiça eu devo ter dentro de casa. E quando fala em justiça, me reporta o homem, exemplo, José. Sim. O homem justo, que faz as coisas corretas, que fazem as coisas dentro da lei, que faz as coisas em prol de Deus, para o bem do
outro, né? Que possamos nos espelhar, né, em São José, né, em tudo. São José é um espelho, é um exemplo de justiça. Homem justo, diz Exatamente. na própria palavra. José era um homem justo, né? Exato. O que era um homem justo? Veja, ele chegou ao ponto de não ter tocado em Maria, né? Que ele só iria tocar após o matrimônio, que ele não tocou, né? Eu vou até adentrar um pouco, sair um pouco disso. Veja, como seria José um homem justo? Eles naquele tempo tinham um prenúncio de que iria vir o Salvador, nascido de uma virgem. Isso está no livro de Isaías, escrito há 700 anos antes de Cristo. José era conhecedor dessa palavra, como Maria também. Como José iria ter a coragem, por ser um homem justo, como ele iria ter a coragem, temente a Deus, totalmente, ele iria tocar na sexualidade de Maria por um simples ato convencional ou social ou humano, não é só para cumprir uma lei do casamento. Naquele tempo era obrigatório, e até quando o homem casava com a mulher, ele pegava os panos da desonra que houve, do rompimento na mulher que sangrou, ele pegava o pano e mostrava aos pais como honra, né? Então José não fez isso. Por quê? Porque ele sabia dessa passagem de Isaías e que Maria foi a escolhida para dali nascer o Salvador. Sabendo que ele viu o nascimento de Jesus. Ele viu Maria ali, dando a luz ao menino Jesus. Então José, um homem justo. Ele era tão justo que quando ele viu Maria grávida, ele disse: eu não a toquei. Ela foi visitar a prima dela e voltou grávida. Nos dias de hoje, acaba de dizer: eu sou corno antes do tempo. Não é? Mas José ele não foi por aí. Ele silenciou para que Maria não fosse apedrejada. Até, no entanto, os outros, quando viram, imaginaram: José tocou nela antes de casar, não é dele, né? Mas tudo bem. Mas José, na sua justiça, se calou e se retirou. Pensou em abandonar Maria em segredo. Mas Jesus o avisou em sonho e disse: olha, o que ela está esperando. Um anjo, foi Jesus não, um anjo apareceu em sonho e disse: o que ela está esperando é a obra do Espírito Santo, José. Tu és o guardião, vai lá tomar conta dela para que ninguém mexa ali. Vai lá. E José se levantou às pés e disse: eu sou o escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Eu sou tomar conta da minha amada, que ela é a mãe do Salvador. Olha, veja a humildade de José. Coisa linda. Então José cumpriu a justiça. Essa é a justiça. Que Maria precisava daquele apoio. Mas Maria precisava daquele companheiro. Não é? E ali José se dispôs, se entregou. Disse: não, estamos juntos, Maria, vamos lá. E assumiu totalmente ali Maria e Jesus. Você ouviu? Lindo, né? Lindo ouvir falar, né, de São José. E essa é a missão também do homem dentro de casa, ser um José. Pois é. Né? Ser um José. E nós sermos uma Maria. E aí vem um outro tópico, né, que dentro da família e dentro desse contexto falando, que é a misericórdia. Né? A justiça, a misericórdia. E viver misericórdia, a gente vê, né, a atitude de Jesus, né, diante da humanidade. Ele teve compaixão, teve misericórdia, né? Ele salvou a humanidade, mesmo diante de tanta perturbação, mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta angústia. Jesus teve misericórdia, e dentro dessa misericórdia foi o perdão, que é uma coisa que a gente fala sempre, né? A misericórdia, ela vem com um complemento, que é o perdão. Porque se eu tenho misericórdia, eu perdoo. Se eu tenho misericórdia, né, eu dou a minha vida. Dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro da família,
essa misericórdia ela precisa estar acesa dentro de nós. Nós precisamos estar em oração, em sintonia com o Senhor, reconhecendo que nós precisamos ser esse canal de graça dentro da nossa família. Precisamos usar da misericórdia, precisamos usar o amor e precisamos, né, fazer isso com naturalidade, né, como realmente nós precisamos ser testemunha. Então, dentro de casa, eu preciso ser testemunha desse amor de Deus. Eu preciso ser testemunha dessa misericórdia. Então, eu preciso ser misericórdia, né? Eu preciso ser amor. Não é com os amigos, com o pessoal lá fora é muito fácil, né? Viver a misericórdia, né, com as pessoas lá fora, né, podemos dizer assim, é fácil, né, entre aspas. Por quê? Porque ali a gente não veio, falou, você pode até perdoar e a pessoa vai embora, né? Dentro da tua casa, você está ali convivendo 24 horas, né, com aquela pessoa que é cheio de falha, que é cheio de defeito, né? Mas também tem as suas virtudes, tem as suas qualidades. E aí, mediante o erro, mediante a falha, e a gente ter essa misericórdia, dizer, não, eu o amo acima de todas as coisas, né? Eu amo e eu preciso dar o meu amor, eu preciso perdoar, eu preciso ser misericordioso, né? Não só falar é muito fácil, né? Sair da boca é muito fácil, por isso que vem falar, né? Por fora, né? Eu dizer, né? Eu te perdoo, eu te amo, mas na minha atitude, nas minhas ações, isso não corresponde. E é com as minhas atitudes que eu preciso corresponder à minha fala, né? É amar mesmo, do fundo do coração, é limpar aquilo que está dentro, né, do meu coração, né? Justamente é o que, como o Gineide falou aqui, eu vim ver aqui em Marcos 7, 6 seguintes, Jesus falando justamente disso, né? Que este povo honra-me com os lábios, mas com o coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim, e em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Gente, a misericórdia é isso. A misericórdia é nós vivermos tudo isso que a gente falou, e mais a verdade. E a misericórdia, cada um de nós sabemos que Deus sonda. A Bíblia diz que Deus sonda o mais profundo dos nossos rins. Eu, na minha pequenez, na minha ousadia, digo que Deus sonda o mais profundo da nossa alma. E tem pessoas que acham que Deus não sei nem o que, sabe? É uma pessoa inocente qualquer. Nós não podemos achar isso de Deus. Deus é superior a nós. Ele sabe o que se passa. Desde que, quando eu era criança, que eu dizia, Deus sabe aquilo que o que eu vou pensar. Deus já sabe. Deus já sabe. Só que Ele me ama tanto que Ele me deixa à vontade. Ele me deixa na misericórdia. Ele diz, não, eu quero ver a atenção, a atitude desta pessoa. Eu quero sentir o seu amor, eu quero sentir a sua adoração, eu quero sentir a sua oração, eu quero sentir, Deus quer sentir que nós o amamos livremente. E esse amor não pode ficar em segundos planos. Esse amor a Deus, essa misericórdia que nós tenhamos também uns com os outros dentro de casa, temos que demonstrar esse amor justamente de uma forma na prática, na ausência e na presença. Onde quem me veja na rua, lembre dela. Onde quem a vê, lembre de mim. Porque nós deixamos transparecer esse amor onde estivermos. Precisamos deixar transparecer. Precisamos deixar transparecer, é verdade. Também com nossos filhos. Quem me vê, esse é o filho de Wellington, esse é o filho de Gineide, precisa saber. Eita, como eles se amam. Isso para Jesus alegra o coração do Senhor, minha gente. Isso alegra. E a terceira como?
A fidelidade. Fidelidade. Né? Se nós cumprirmos tudo isso, nós seremos fiéis, né? Seremos cumpridores da palavra de Deus, porque a fidelidade vem também na palavra, né? Eu ouço a palavra, eu entendo a palavra e eu pratico a palavra. É ser fiel, né? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Deus me deu, né, com meu esposo, meus filhos, eu preciso ser fiel a essa doação de Deus, né? Eu preciso ser fiel, eu preciso cumprir essa fidelidade, né? Como eu já falei antes, vou só repetir, nas minhas atitudes, no meu amor, na minha misericórdia, ser fiel, não deixar se corromper, né, o amor que nasceu entre nós, né? Porque quando nós nos encontramos, um dia a gente vai contar a nossa história, né? Como nós Dá o nosso testemunho, é importante. Testemunho, Vamos dizer a data, para que você convide mais pessoas e possamos partilhar o nosso testemunho com vocês. E aí, né, a gente precisa ser fiel, né? Então, partilhar essa palavra hoje, né? Estamos um pouquinho corridos, né? Já está em 16 minutos de fala com vocês. Isso é muito bom, né? Agradeço, né, pelos links. Pela fidelidade de vocês, né? Exatamente. Dê um ok, né? Compartilhe se você achou interessante, se você quer que outras pessoas também escutem, né, nessa nossa fala. Então, compartilhe. Muito obrigada. Tenha um dia, não sei a hora que você vai escutar esse vídeo, que Deus te abençoe e deixa Deus fazer na tua vida, para que você possa cumprir a sua missão como casal, né? Como filha de Deus, como filho de Deus que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele fala. Eu quero encerrar com o seguinte, algo que me veio no coração e está aqui lá apertando assim, não é coisa simples, não é coisa complicada não. Nós, nessas 3 colunas, se nós fizermos uma soma das 3, vai dar em que? Veja só. Justiça mais misericórdia mais fidelidade é igual a amor e perdão. Que maravilha, não é verdade? Então é isso que nós queremos partilhar com vocês no dia de hoje. Dê o seu joinha, curta-nos, procure no Facebook, no Instagram. No Instagram é o Wellington Maciel, o seu é? Geneide.Maciel. E no YouTube? No YouTube, você procurar Conexão A2. Conexão A2. Você vai encontrar. Que Deus abençoe. E até a próxima.